Ah, isso foi muito bom. Maravilhoso. Isso aqui é o seguinte, galera. Ele já fez mais que o Bolsonaro. O Tarcísio, meus amigos, quando eu vi isso aqui, eu falei, eu não acredito que saiu do governo de um carioca a atitude mais paulista que o Palácio dos Bandeirantes jamais viu nos últimos 30 anos, tá? Nós vivemos aqui uma estranha ditadura em que a nossa história como moradores do estado de São Paulo, ela não é contada. O estado de São Paulo, piadas à parte ou não, o brasileiro adora ter piadas, sacanagem, o estado de São Paulo foi lar de um povo brabo que tocou a expansão desse país para que ele não fosse um pequeno território como ele era de acordo com o Tratado de Tordesilhas, mas que fosse um país continental como ele é hoje. E isso foi isso se deve ao braço, ao trabalho, à luta dos bandeirantes. Que a despeito eles se escravizaram, eles eram homens do tempo deles. Agora, eles foram mais homens que os espanhóis estavam ali, foram muito mais pioneiros do que os pioneiros do oeste americano, os cowboys. Fizeram isso no século XVII. Século XVI e XVII tinha bandeirante já rodando. Então, assim, respeitem os bandeirantes. Respeitem a porra da tua história. Desculpa, falei palavrão, Jennifer. É que eu me emociono. Respeitem. E é alguma coisa que o Tarcísio fez. Em vez de botar lá a porcaria do Paulo Freire, patrono de um país que tem analfabeto funcional, patrono da educação brasileira, botamos um cara que entregou algo de verdade. O nosso território fala português e é brasileiro por causa da garra, por causa do trampo dos bandeirantes. Então vamos respeitar o Fernão Dias, vamos respeitar o Borba Gato, vamos respeitar o Anhanguera, vamos respeitar todos eles. Tá? Nosso território se deve ao trabalho deles. Não caiam em chororô de esquerda. Parabéns ao Tarcísio. Agora eu vou lembrar uma coisa. Quem levantou essa agenda na candidatura para o governo do estado de São Paulo foi esse cara aqui, ó. Senhor Tutu, Arthur Duval. A pauta do orgulho paulista é uma pauta trazida por você. Bola é tua. Pois é. E você pega a história dos bandeirantes, cara, é uma história... Você pega, assim, é difícil dizer qual que é a mais interessante, né? Mas a que mais chama a atenção, eu acho, é a do Raposo Tavares, que era um cara que ele andou tanto, ele ficou tanto tempo fora de casa, né? Que quando ele voltou para casa, nem o cachorro dele reconhecia ele mais, né? Então, foram homens que sacrificaram o conforto de suas vidas para ampliar tudo aquilo que a gente conhece como sociedade hoje. Toda a nossa sociedade é baseada no que esses caras fizeram, né? E digo mais para você, cara, quando a gente pega lá, por exemplo, a estátua do Borba Gato, né, que queimaram, até a esquerda moderada achou errado, né? Você pega, por exemplo, o Peninha, como é o nome dele mesmo? O Eduardo Bueno, que é um esquerdoso, é um cara... Nem ele achou correto aquilo. Nem ele achou correto. Foi lá e meteu o pau nos caras, né? Que é isso. Então, no fim do dia, amigo, hoje nós só somos o que nós somos, e não tô falando só do estado de São Paulo, não, tô falando do Brasil. O Brasil só é o Brasil que é por conta desses caras. E eu achei a atitude do Tarcísio maravilhosa, porque é um recado muito claro, né? Aqui não vai ter ideologização, não vai ter pagamento de pedágio para a esquerda, não vai ter, não vou ajoelhar para isso e para aquilo. Ele também já tinha dado uma outra resposta em relação ao metrô, quando perguntaram de privatizar, né? Que absurdo, onde já se viu privatizar? Ele falou, meu irmão, o executivo sou eu e nós vamos fazer, e é isso aí, e tem que fazer mesmo. Então eu tô achando que ele é um cara que vai apresentar muito mais resultado do que o próprio Bolsonaro, que foi o grande, vamos chamar assim, o grande foguete eleitoral que colocou o Tarcísio lá. Verdade seja dita, o Tarcísio não chegou lá por brilho próprio, ele chegou porque ele se pendurou no Bolsonaro, só que ele está apresentando muito mais resultado no cargo do que o próprio mito. A verdade é essa. Não, né? Eu vou meter a brava aí, tá? Ele fez mais por um estado que não tem relação nenhuma com ele, e assim, nós somos muito críticos ao Tarcísio. O Tarcísio deixou São Paulo por último na fila no envio de obras ali. Ele fez tudo isso. Só que ele se tornou governador, ele tá sendo mais paulista que o Dória. O Dória não honrou as calças dele e do estado dele na hora de enfrentar o Bolsonaro, que veio aqui tomar vacina. Tomar as vacinas, né? Que tomar vacina mesmo ele só toma no sigilo. A galera tinha vergonha, eles tinham uma vergonha, Arthur, então, de ser o paulista. lance do Dória é que assim, o Dória era fake, né, cara? Então o Dória falou assim, sou de direita, sou empreendedor. Aí falava assim, meu, tem um negócio aí do Che Guevara. Não, vamos homenagear o grande líder Che Guevara. Não, Dória. Você tá confuso, Dória. Você não tá entendendo, cara. Che Guevara não é direita. Ah, não é? Então, deixe quieto. Sabe, ele não tava entendendo o que ele tava fazendo. Dória, você é feminista. Sou de direita, feminista. Eu gosto de mulheres, então sou feminista. Sabe, ele não sabia o que tava fazendo. Eu amo
as mulheres, no meu governo tem mulheres. Outra coisa, logo no início do governo do Dória, quando ele foi pressionado em relação a táxi Uber, não sei se você lembra disso, ele flertou com regulação do Uber na época. Sim. Né? Então, o Tarcísio, quando foi pressionado O em Dória. relação à privatização do metrô, O Tarcísio. não, vamos, tem que privatizar, mantenha a minha posição. O Dória, quando foi pressionado em relação ao Uber e o táxi, cedeu. Por quê? Porque é aquela história, o político fake, infelizmente, ele não tem... ele não tem certeza do que ele tá fazendo. Ele vai conforme ele acha que a maré tá indo. Eu acho assim, algumas pessoas colocaram, isso Ventilador não na é câmera. relevante. Meus amigos, símbolos e história importam, tá? Toda a luta que a esquerda faz, não apenas para reescrever a nossa história, mas para ressignificar elementos básicos do que é, inclusive, ser um ser humano, tá? Ou seja, a noção de masculino e feminino, ela faz parte dessas guerras e lutas culturais que operam com símbolos, sim. Então vocês têm que parar com essa mania, que é uma mania meio boba, tá? Do tipo, não, o que importa é o seguinte, o que resolveu na prática a minha vida? A pessoa só quer saber de comida na barriga, de emprego. Não é assim. E tanto não é assim sequer eleitoralmente, que as pessoas votaram aos montes no Bolsonaro, que foi um cara que não entregou isso. O eleitor do Bolsonaro teve uma queda no padrão de vida dele, mas votou, sim, de forma entusiasmada no Bolsonaro para enfrentar o Lula, com base nisso. Com base em enfrentamentos culturais, em significado, em pertencimento. Então parem de achar que isso não é importante. Isso é importante. Mais um no clube, bem-vindo aí. Quem mesmo, Junito? Rafael, já são dois. Lembrando que bateu 5, eu já vou sortear o livro e a revista aqui. Nossa, então vamos mas logo. o Renan, ele tá realmente muito louco, né? Sorteia logo o MBL inteiro, cara. Ô, Você tá Arthur, sorteando até sua nudez, cara. Escuta, Arthur Duval. Se for pra eu me dispor com você, que eu admiro muito, Em na nome- luta dessas pessoas que estão do outro lado da câmera, eu vou fazer. Então, antes de mais nada... Bem-vindo, se tu- Igor. Ô, louco! Já dê o like na live, por favor. Nós estamos com quase 2.000 pessoas e só 800 likes. Então, por favor, dê o like na live. E o fato de ter tirado o nome do Paulo Freire é algo realmente muito, muito, muito Foi importante. corajoso. Para pensar o seguinte, o Paulo Freire, que foi um educador abertamente marxista, tá? Ele foi um cara que, naquela época, já fazia coisas que nós repugnamos hoje, como, por exemplo, acabar com a história de hierarquia dentro de sala de aula, né? Quando você pega a tese do Paulo Freire, é que o professor dentro da sala de aula não era uma autoridade, né? O que é um absurdo. É basicamente você, como o Renan começou a live brincando, você negar inclusive a natureza humana. Nós somos projetados, nós temos aplicativos nos nossos cérebros que funcionam à base de hierarquia. Tá? Isso vem da nossa bioquímica cerebral mais primitiva. E o fato é que o Paulo Freire, ele acreditava nesse tipo de coisa, né? Ele acreditava que você podia falar nós é. Nós é. Por quê? Porque é uma linguagem popular, então a língua também tem que se transformar conforme os calores da sociedade. E não é assim que a gente quer viver, né? Eu tenho certeza absoluta que se o Paulo Freire tivesse vivo hoje, ele seria um dos maiores entusiastas do pronome neutro nas escolas, né? Então, você tirar o nome de Paulo Freire daquilo que representa o nosso povo é importantíssimo para dar um recado. Aqui nós não vamos fazer, né, ações e esse tipo de coisa baseado em ideologia marxista. Você quer ver um exemplo? Quando você entra na Assembleia de São Paulo, um dos primeiros símbolos que você vê é uma cruz gigante, né, que muita gente acha que fere o Estado laico. Ter uma cruz na Assembleia fere o Estado laico. Não fere. Não fere, né? Toda a nossa sociedade é baseada no direito romano, não sei o que lá, na sociedade judaico-cristã. Aí você vai falar, e se eu remover aquela cruz de lá? Você vai pagar mais imposto, menos imposto? Não, mas é você remover um símbolo que faz com que a sua sociedade seja o que ela é. Então, você tirar o nome de Paulo Freire é sim você tirar um símbolo do que está levando a sua sociedade para onde você não quer que ela vá. É isso. Vamos lá.